como foi combinado das últimas vezes. Então, boa noite, começando agora propriamente dito, né? Hoje mais um encontro, né, do seminário de pesquisa, que tem aí a proposta de investigar o estatuto e o lugar do nome do Pai no ensino do Lacan. É uma proposta assim, meio ousada de todos nós, que é tentar ler, né, logicamente, com uma ótica, ou seja, a gente vai focar no nome do Pai nos seminários do Lacan. Né? E a gente passou pelo seminário 3, conversou sobre o seminário 4, mas vamos se deter nesse mês de agosto no seminário 5. E hoje uma colega, a Adriana, vai trazer as contribuições para a gente sobre o capítulo chamado A Metáfora Paterna, né, no qual Lacan vai trabalhar ali a questão do nome do pai com uma metáfora e um significante. Sobre a gravação todo mundo já está ciente, então é isso, sem mais, Adriana. É com você aí. Ok. Então tá, eu tirei algumas coisas do texto, né, e fiz algumas citações diretas, né, para a gente poder não fugir muito, porque os seminários do Lacan não é fácil, não é moleza, né, mas a gente vai costurando alguma coisa aí disso. Né? Então, nesse capítulo nessa lição, né, da metáfora paterna, Lacan vai nos dizer mais precisamente sobre a função do pai. Né? E já nesse início, né, da lição, ele recorre a Freud para falar, né, porque Freud faz um apontamento sobre isso. Né? Então, ele recorre, né, a Freud para dizer o seguinte, né, e eu vou citar como está no texto, né? A função do pai tem um lugar importante na história da análise. Está no centro da questão do Édipo. É aí que vocês a veem presentificada. Bem, é isso que o inconsciente revela, né, o complexo de Édipo, e lendo essa lição, né, eu me pergunto, né, por que isso importa tanto para nós enquanto psicanalistas, né? E aí eu pensei que primeiramente é porque, né, nós trabalhamos com o inconsciente. Portanto, pensar o Édipo é pensar a pré-história do sujeito, é verificar os desejos infantis que cercam a relação desse sujeito com a mãe, né, e com o que foi recalcado, aqui no caso da neurose, né. Então, o Édipo, ele não só está presente na vida do sujeito, como comparece na nossa clínica com uma certa frequência. Por esse motivo que Lacan se preocupou, né, com essa questão e, inclusive, de nos situar aí nos 3 polos históricos dessa questão do Édipo. Então, ele vai começar a falar aí, né, desses 3 polos históricos da questão do Édipo, e já no primeiro polo, ele lança uma questão importante, né, e ele vai falar da relação entre o superior paterno e o superior materno. Então, nessa relação entre o superior paterno e o superior materno, ele coloca a questão se não haveria aí, por detrás do superior paterno, um superior materno ainda mais exigente, mais opressivo, mais devastador e mais insistente. Porque, afinal de contas, não é só o pai ali que está em jogo nessa relação, a mãe também. Já no segundo polo, em relação essa questão do Édipo, ele vai dizer o seguinte: se o complexo de Édipo existe ou falta num sujeito, uma patologia poderia estar se referindo ao que chamaremos de acontecimentos no campo pré-edipiano. E aí, aqui nesse segundo polo, o Lacan vai demorar um pouquinho
né, porque ele vai trazer a teoria da Melanie Klein. Então, ele vai buscar nessa teoria algumas coisas que ele vê de muito importante que a Melanie Klein desenvolveu, porque ela também trabalhou com crianças, né? Então, num período ainda pré-edipiano, ele vai dizer o seguinte, né? A Melanie Klein, ela, ao tratar de crianças que estavam em uma etapa pré-edipiana, ainda em uma fase de surgimento da fala, observou que a existência das primeiras relações objetais infantis estariam ligadas ao interior do corpo da mãe. Esses objetos percebidos pela criança, nos diz Klein, são os maus objetos presentes no corpo da mãe. Dentre eles, todos os rivais, o corpo dos irmãos e irmãs, passados, presentes, futuro. Isso aqui é uma citação direta do texto. E ela diz mais, né? Existe dentre esses objetos o pai representado sob a forma de seu pênis. Então, Lacan vai se deter na teoria da Klein para nos dizer algo fundamental que ele observa nessas etapas pré-edipianas, né? Inclusive, no texto, quando ele vai falar dessa teoria da Klein, ele diz que ela realmente diz mais do que ela queria dizer. E ele enxerga nisso que ela faz, né, nesse campo pré-edipiano, o aparecimento das primeiras relações imaginárias da criança. Acho que é isso que captura aí essa leitura do Lacan na Melanie Klein. Então, como ele vê que essa pesquisa dela, essa teoria, né, vai buscar ali o aparecimento, vai trazer, né, o aparecimento das primeiras relações imaginárias da criança, o que ocorre em torno dessa questão do campo pré-edipiano e do aparecimento dessas relações imaginárias da criança, estão a questão da perversão e da psicose. O que nos faz pensar que o que se passa antes do Édipo nos importa e muito, pois nos leva a trilhar pelos caminhos da estrutura, a saber, psicose e perversão. Lacan insiste nisso. Então, aqui ele não fala só do Édipo, né? Ele traz um estudo da Melanie Klein para falar também de uma etapa pré-edipiana, né? E dos acontecimentos aí nessa etapa e o que isso tem a ver com a psicose e a perversão. No terceiro polo, temos a relação do complexo de Édipo com a genitalização. E aí eu vou citar como está no texto, né? O complexo de Édipo tem uma função normativa, não simplesmente na estrutura moral do sujeito, nem em suas relações com a realidade, mas quanto à assunção do seu sexo. Nesse ponto do texto, Lacan traz a questão da genitalização como dupla e nos mostra algumas diferenças. Ele diz o seguinte: se por um lado a genitalização diz respeito a uma maturação que se apoia em uma anatomia, por outro, o Édipo faz surgir o sexo pelo sujeito, no sentido de que o homem se reconhece em sua virilidade e se identifica as suas funções masculinas, e a mulher se identifica com sua feminilidade e as funções femininas. Então, reconhecer a feminização e a virilidade, eis aí o que se traduz a função do Édipo. É nisso, nos diz o texto, que o Édipo se relaciona ao ideal do eu. Portanto, falar do Édipo é falar da função do pai. Esses três pontos que o Lacan coloca
também nos coloca a pensar o Édipo e, ao mesmo tempo, a função do pai, né? Por quê? A questão do Édipo é o Édipo em relação ao supereu, o Édipo em relação à realidade e o Édipo em relação ao ideal do eu. Então, nesses três tempos aí, é o que Lacan nos faz situar aqui, né? E é o que ele se detém para falar das questões do Édipo. Então, voltamos ali para a metáfora paterna, né? Então, esse pai, como terceiro, né? Terceiro por quê? Porque existe a relação da criança com a mãe. E o pai entra como terceiro. Então, o pai, como terceiro, entra na relação para fazer valer a lei sob ameaça de castração. Mas, com isso, o que ele proíbe? Ele proíbe o incesto. Ele chega com a lei para interditar a mãe, dizendo: ela é minha, não sua. Proibindo que aquele serzinho se sirva de seu objeto privilegiado. No entanto, mesmo que esse terceiro entre, né, não é só o pai que faz o jogo da castração. A mãe também se faz agente nesse processo. Mas se faz agente como? Né? Na medida em que ela também chega com a sua fala proibidora. Porque a mãe, no jogo da castração, vez ou outra ela diz assim: ponha isso para dentro, isso não se faz. É aí que ela atua como agente. Na medida em que ela também compareceu com a sua fala dizendo para esse serzinho: olha, se continuar a fazer isso, vamos chamar o doutor para cortá-lo fora. Aí ela também se faz agente no jogo da ameaça de castração. A ameaça de castração é, portanto, no campo simbólico, mas seus agentes são reais. É por imaginar que se pode ser castrado por um agente real que o serzinho vai recuar diante do seu objeto privilegiado. Então, para a gente poder verificar essas informações, né, essas afirmações que ele faz aqui acima, ele coloca no texto até um quadro muito interessante, né, que vai falar de um pai real, uma mãe simbólica e um pai imaginário. Quem pegou o texto e deu uma olhada, viu que tem um quadrinho lá que vai marcar bem, né, esses tempos aí. Então, em relação ao pai real, o que ele diz, né? O pai real aparece com uma ameaça de castração imaginária. Em relação à mãe simbólica, ele vai dizer: o pai simbólico frustra o filho do objeto real que é a mãe. E mesmo que não esteja presente, o pai frustra, porque surge com o direito de posse da mãe. Quando ele diz ela é minha, né? Ele coloca esse direito de posse sobre ela. Depois vem o pai imaginário. E aqui, né, a gente percebe que pela privação se estabelece a identificação. Aqui o pai se torna objeto preferível à mãe. É nesse nível que se chega à formação do ideal do eu. Ideal do eu é o que ele deve ser a partir do que foi simbolizado. Então, pai real, pai ideal, pai simbólico tem algo fundamental do qual precisamos nos deter. Afinal de contas, quem é o pai no complexo de Édipo? Isso que nos importa saber. Nessa pergunta, nessa questão que se coloca, né, a gente consegue ter uma resposta disso, né? Porque o que é o pai no complexo de Édipo? O texto vai dizer: o pai é uma metáfora. Lacan diz mais exatamente
é o pai simbólico, mas mais exatamente ele diz assim, né, o pai é uma metáfora. O texto diz para a gente o que é uma metáfora, né? Eu vou ler aqui, tem algumas partes disso que eu vou ler que é uma citação direta do texto, tá, gente? Então, uma metáfora, o texto nos explica, vem a ser um significante que substitui outro significante. Isso é o pai no complexo de Édipo. A função do pai no complexo de Édipo é ser um significante que substitui o primeiro significante introduzido na simbolização, a saber, o significante materno. Dito de outro modo, é na medida em que o pai substitui a mãe como significante que vem a se produzir o resultado comum da metáfora. Essa é uma citação direta do texto. E tem uma outra coisa que eu achei nos escritos também bem interessante sobre a metáfora, está na página 519 dos escritos de Lacan. E ele vai trazer aqui, assim, nesse texto, né? Vai falar um pouco sobre a estrutura metafórica, e até tem uma fórmula disso lá, e ele vai trazer esse trechinho aqui, junto com essa fórmula, né? É a substituição de um significante pelo significante que se produz um efeito de significação, que é de poesia ou de criação. Então, nisso que se faz aí, que se articula no complexo de Édipo, e o que Lacan vai dizer que é o pai, que é uma metáfora, né? O que se produz nisso são os efeitos nesse sujeito que está ali, nesse Édipo, né? E nessa implicado diretamente, né? Nessa relação pai e mãe, que depois, né, o Lacan vai dizer outra coisa, né? Tadeu depois pode me ajudar nisso aí, que ele já falou um bocado sobre isso, mas depois o Lacan vai articular, né, de outro modo. Tem uma psicanalista chamada Nadia, que ela tem uma fala muito interessante sobre a metáfora. E aí ela vai trazer nessa fala o exemplo de um texto de Freud, o xiste, desculpa, e a relação com o inconsciente. Nesse exemplo, nessa fala dela, ela traz o exemplo de um agente de loteria que se encontra com um barão milionário. E aí, nesse encontro, acontece algo muito interessante, que esse agente de loteria, ao se encontrar com esse barão, ele diz assim, ele me tratou, ele usa a palavra familionário, muito familionariamente. Isso que ele fala, esse exemplo que a Nadia dá, desse efeito que teve esse encontro do agente da lotérica com o barão, o que se produziu nesse efeito, como efeito desse encontro, algo inesperado que esse agente de loteria não poderia imaginar. E desse inesperado, desse encontro, ele produz essa palavra, familionário, palavra que não existe, né, mas que é uma junção de como ele percebeu ali, naquele encontro, do efeito que aquele encontro teve nele. Então, a Nadia fala que isso é uma metáfora, né? Um efeito, é o que se produz ali nesse sujeito, né? Achei depois, se vocês quiserem pesquisar, o nome dela é Nadia Ferreira, se eu não me engano. Ela fala desse exemplo do familionário, né? De como que esse agente da lotérica, ao encontrar esse milionário, né, e se surpreender com o tratamento que esse barão milionário dá ali para ele, né, ele produz aí essa palavra, ele diz assim, ele me tratou muito familiarmente, né, achei bastante interessante isso. Então, acho que era isso que eu consegui trazer aqui, Tadeu, da metáfora paterna, isso que eu consegui ler aqui.
Eu penso que tem umas questões bem importantes aqui para a clínica, né? Principalmente nessa questão do Édipo. Acho importante a gente estudar bastante sobre, ler bastante sobre, porque isso aparece com muita frequência aí na nossa escuta da clínica. Isso que eu consegui aqui, tá, Tadeu? Muito bom, Adriana. Bastante coisa, bastante questões, porque é um capítulo assim, imenso e você conseguiu condensar e trazer, eu acho que extrair, né, um dizer desse capítulo, né, que é exatamente o que você estava falando, que independe do pai. Né? Ele bota como metáfora paterna porque não é o pai que está em jogo, né? Mas e sim que o pai, no Édipo, é uma metáfora, ou seja, é um significante. Podemos pensar de um significante como uma palavra, não uma palavra qualquer, por isso que é um significante, mas como uma palavra, né? E eu fico pensando assim, talvez, né, que no momento, né, no nosso contemporâneo, que já era já presente desde o início, né, mas que eu acho que quantas mães, né, fizeram a função materna sem ter uma função paterna, sem ter um pai, propriamente dito. Alguém que faça aquela figura ali masculina, né, de lei, né, dessa coisa que é criticada pela Butler e tantas outras, pelo Foucault, da psicanálise como machista, como uma coisa patriarcal e etc. e tal. E desde os seminários iniciais, o Lacan já começa a mostrar que não tem nada a ver com masculinidade, nem com o pai como homem, mas como uma metáfora. E não precisa ter a presença de um pai, de um avô, de um tio, para fazer essa função, porque o agente materno, eu prefiro usar esse termo mais propriamente dito, a mãe carrega em seus ditos o significante. Porque a mãe também é castrada. Se, né, for uma estrutura neurótica propriamente dito. Ou seja, é também um sujeito de desejo, por ser um sujeito de desejo, é um sujeito faltante. Essa falta que marca a mãe, a criança se identifica. Lacan vai falar isso, né? A criança se identifica com a falta da mãe. E qual a posição que a criança se coloca? Na posição de objeto de tamponar a falta da mãe. Só que quando ele vira um objeto fálico, ou seja, o significante falo, né, para poder tamponar a mãe faltante, esse grande outro, né, falando mais lacanianamente, mas é melhor a gente falar talvez de formas mais claras, né, para tapar essa falta da mãe, ele deixa de ser sujeito de desejo. Por isso que a metáfora paterna é importante, porque é o que você falou, é uma substituição do significante desejo da mãe pelo significante do pai. Ou seja, é uma troca. Aquilo que a criança se interroga, né? O que outra coisa tem, vamos usar o nome do pai, outra coisa tem que está no meu meio com ela é minha. Quem tem filhos, ou já teve, ou vivencia, vê isso como a criança fica ali, agarrada com a gente materno, né? Como que é aquela coisa assim sufocante. E que o que acontece? A mãe é faltosa. A mãe às vezes tem que trabalhar. A mãe tem outros desejos. A mãe tem outras questões. Não pode ser só mãe. A mãe é uma função. Antes de ser mãe, ela é um sujeito. Inscrita na linguagem, por estar inscrita na linguagem é faltante. Então, isso é muito. Eu vou botar esse texto no grupo. Eu estava lendo um texto hoje da Ângela Vorcaro, que ela vai pensar no nó, mas ela vai trabalhar tudo isso do seminário 5, 4, essas coisas todas, mas de uma forma tão clara, que ficou até um pouco mais claro para mim a questão da metáfora, né? Porque ela vai dividir isso em 6 momentos, né? Em 6 momentos, pegando os 3 tempos do Édipo e tal. E ficou bem claro isso para mim, sabe? Mas muito bom que você colocou, acho que ficou esse dizer aí que é urgente da gente tirar, e às vezes nós mesmos que praticamos a psicanálise, nos perguntamos, será que a nossa prática não é meia patriarcal?
Será que não é uma coisa machista? Porque o Lacan não pensa em homem e mulher, em mãe e pai. Ele pensa a teoria freudiana, né, o inconsciente, a partir de significantes nesse momento. Significante que vai fazer suplência, tapar o furo do desejo. Que o desejo em Lacan é uma pergunta. Pergunta, por que eu falto? Desejo não é vontade no Lacan. Por isso que essa ideia, vamos sustentar o desejo, se você, vamos dar um exemplo aqui, não está vindo, tem que sustentar o desejo para vir no seminário. Não tem como sustentar esse desejo lacaniano, porque o desejo lacaniano, ele é inconsciente, ele não é vontade, ele é falta. E para fazer suplência a isso, os significantes falo, adentro no primeiro momento com o bebê. Quando ele começa a se ver como sujeito, ele precisa fazer essa passagem e se identificar com a metáfora paterna. Quando não se faz, para o Lacan, o que é o psicótico? A estrutura psicótica é o próprio falo, do grande outro. Né? Não tem esse último passo, que é o nome do pai. Né? Então, acho que você deixou isso muito claro, muito bom. Mas eu vou passar para os colegas comentários. Siddhartha já quer falar aí. Eu quero também deixar espaço aí para todo mundo. Oi, Siddhartha. Vai se dar. Eu venho aqui, boquinha nervosa, né? Que é tipo assim, a gente tá conversando sobre todos os tópicos, mas eu enxergo assim que a questão do significante do pai, ele pode ser não necessariamente do pai, né? Aí a gente tem que justamente enxergar as constituições familiares diversas que a gente tem. E eu até botei aí como pergunta se é invertido, né? Porque às vezes a mãe necessita fazer esse papel do pai, né? Essa questão do limite e tudo mais, numa situação de um pai que está de fora, ou que não tem um pai, né? Então, como isso é muito múltiplo, a forma de interpretação dessa ideia, né? Então, eu queria saber, assim, o que exatamente, já que estamos aqui, é esse o nome do pai? O que é esse o nome do pai? Porque não é o pai, não é a pessoa pai. E por mais que a gente diga assim, não, mas é a função de pai. O que é essa função de pai, exatamente, né? Qual é essa função? É do limite, como acho que o Tadeu comentou aí, falou, talvez seja, mas tem mais, tem menos, tem variações, tem tem uma amplitude disso que eu acho que em cada situação, já que a gente está falando de análise, já que a gente está falando de situações de indivíduos, né? Cada estrutura vai ter uma referência desse nome do pai. Então, tipo assim, eu venho trazendo tudo isso de uma forma bem adolescente, com muito tipo assim, para dizer o seguinte, que é assim, esse nome do pai, ele pode estar no irmão, ele pode estar no irmão mais novo, que eu introspectei ali naquele irmão mais novo por uma ordem de cima. Eu não sei se eu estou viajando muito nas ideias, mas que esse nome do pai ele existe, mas que especialmente na estrutura brasileira raramente é o pai. Então, eu gostaria que alguém pudesse trazer algo em relação a isso. O nome do pai, ele existe assim, mas não como pai presente, como pai figura, como pai humano ali, né? Ele existe num dizer, né? Pelo que eu estou entendendo que você está perguntando, como é que faz aí para essas mãe solteira que não teve o pai, né? Que não teve
A criança não teve contato com o pai e ainda assim ela se constitui ali na neurose, né? Teve um dito, né? Teve alguém que trouxe, teve alguém que chamou, né, esse nome, porque não é o pai presente, de fato, não é o corpo do pai, mas é um dito, né? É alguém que fala de um outro lugar, né? Alguém que vem para uma posição não de não de autoridade, mas como se fosse perdi aqui na palavra, tentando buscar a palavra, mas me perdi. Não é corpo, não é o pai corpo, não é o pai presente, mas é isso que a mãe diz que é esse pai. Fala, não sei quem levantou a mão primeiro, se foi Tadeu ou se foi Siddhartha. Foi o Siddhartha que levantou primeiro. Vai, Siddhartha. Não, Não então... sei se eu consegui responder. Não, perfeito, esse seu final aí traduziu, e aí enquanto você estava falando eu me lembrei de um caso aqui, da minha vizinha aqui de frente, né, que eu tentei ter alguma conexão, e aí toda a história é a seguinte, assim, ela tem vários filhos, um dos filhos não sabe que só não pode relatar porque está sendo gravado e vai ser publicado. Eu conheço uma pessoa... Já está gravado, então, mas não vou relatar não, mas assim, tem toda uma questão de criar uma mitologia ao redor, né, da existência do pai, diferente da existência que foi de verdade, para tentar ter aí um controle, ou de certa forma, né, da pessoa. Então, tipo, quão forte é, né, esse pai que foi e que não é mais. E aí, o que você está me falando, Adriana, casa bastante com isso. Tipo assim, você vai tentar controlar isso para dar uma direção, e isso é muito importante. Então, como no texto diz, né, o pai ele é uma metáfora mesmo, né? Ele é o efeito de alguma coisa. O nome do pai é o efeito de alguma coisa. Não é propriamente o corpo do pai, não é o jeito como ele faz na família, não é isso, né? Tanto que no texto também fala alguma coisa sobre um pai simbólico, né? Pegando já que você trouxe essa questão do pai simbólico, isso é muito importante. Eu fico pensando, né, áudio, uma pergunta. Por que o pai, o Lacan vai responder ali, né? Ele vai chegar e dizer assim, olha, o pai pode ser um banqueiro, pode ser um Zé Ninguém, pode ser um maravilhoso, pode ser o que for. Exatamente. A importância, o que é o pai no Édipo, nessa relação ali. Aí ele vai falar, é um significante. O que é um significante? Quando ele fala, ele invoca o pai simbólico, ele está falando da sociedade. Se imagina esse agente materno, né? Sem uma rede de apoio, mas cuidando da criança e depois passa numa licença maternidade e volta a trabalhar e bota a criança na creche. Não tem um pai, um avô, não tem nada. É a criança e o agente materno. O que vai fazer? A creche, o colégio, qualquer coisa. Não precisa nem ser uma pessoa. Né? Sim. Sabe por causa de quê? O pai, como um dizer, como uma metáfora, nesse momento ainda é uma metáfora, ele está no discurso do agente materno. Ele está no discurso do agente materno, ou seja, da mãe, à medida que a mãe é faltosa, como eu falei anteriormente. Porque o agente, qualquer ser humano, o parlete é faltoso, independente de estrutura. E uma coisa que eu queria assim, deixar claro, que a lei não tem nada a ver com a limitação. Senão a gente entra numa ideia assim, o neurótico obedece à lei, por isso sofre, o psicótico não obedece. Olha, conheço vários psicóticos que são mais tementes a leis, mais organizados do que neurótico bagunceiro, podemos dizer. Não uma coisa assim, isso eu posso ou não posso. Não é essa a questão. O psicótico também sabe seus limites dentro da sociedade, trabalha, dá aula, enfim, casa, faz filho. Não é uma coisa do outro mundo, não é disso, não é desse limite. É de um limite significante, um limite de gozo. Eu acho que nos falta aqui no seminário 5 o objeto A, que quando o Lacan bota o objeto A, isso dá uma virada. Legal. Mas o que eu queria assim, destacar que o agente de subjetivação, Angela Porcara vai usar esse nome, eu gostei muito. Agente de subjetivação, ou seja,
um agente que vai constituir subjetivamente um outro. Então, quando bota um agente de subjetivação, tira também a figura materna. Porque essa palavra mãe, significante, esse lugar materno, também tem um peso cultural e, viemos e convenhamos, castrador, é muito, muito patologizante para muitas mulheres, né? E Essa vai questão constituindo a de ter que linguagem. ser mãe, uma boa mãe. O pai pode abandonar uma criança, mas a mãe, todo mundo, que absurdo, isso não é mamãe. Sim, Por quê? sim. Entende? Então, o que eu quero dizer é que é um sujeito que se relaciona com dois significantes. Significante fálico, da mãe, e esse nome do pai, como significante, está na própria fala, do próprio discurso da mãe, porque a mãe ela é faltosa. Ou seja a creche, o colégio, o trabalho, seja o que for que impedir a dupla, fazer dois, fazer completude entre bebê e o agente de subjetivação, qualquer coisa terceira porta um significante nome do pai. É isso que eu queria dizer, que é independente. Só precisa de um humano para poder fazer isso. Não precisa de vários humanos. Precisa de um humano para dar contorno a esse bebê, para fazer esse bebê ser um sujeito. E depois ser um sujeito barrado. Né? Então, acho que isso é bem importante destacar, para a gente não entrar nessa ideia de pai e mãe, ou de duas mães, dois pais. Não interessa. Pode ser bisavô com tataravó cuidando de uma criança, não interessa. Ou pode ser, tem que ser humano, né? Porque um bebê, quando nasce, se você botar numa matilha, enfim, no meio dos animais, né? A gente tem essa história, né? Do homem, do garoto que foi deixado, esqueci o nome, que foi criado no meio dos lobos e se comportava como lobos. Como lobo. Mogli. Isso, Magno, exatamente. Então, precisa de um humano para poder fazer isso. Para poder fazer esse pequeno bola de carne ser um humano e ser um humano depois barrado. Porque aquele que subjetivou ele também é barrado. Acho que isso é importante a gente destacar. Acho que agora a Lana e depois Bruno, depois Cristiane também quer falar. A Lana tinha levantado a mão. Não, eu gostei muito como Siddhartha trouxe, eu até falei assim, que bom. Eu já consigo entender, né, que não é o pai, o homem. Eu já sei, assim, a pergunta de Siddhartha nem levou muito para esse lugar, mas levou mais para o lugar de dizer o que é, porque o que não é o nome do pai, acho que já estou pensando sobre, já sei um pouco sobre o que não é, mas o que é. Então, foi por isso que eu agradeci quando ele trouxe, porque acho que a Adriana trouxe muito bem o texto, assim, né? Foi bem... até me suscitou assim, um questionamento, né? De que como o Édipo influencia no feminino. Acho que foi o que ficou para mim, assim, que é o que eu já tenho assim, de interesse, né? De estudar. Mas aí pensando nessa questão assim, né, do que é o nome do pai, assim. Aí você até começou a falar, né? Existe no dizer, né? Sim, mas assim, no dizer o quê? No dizer que traz a falta, né? No dizer que aponta para a falta, no dizer que traz a lei. Então, vem em torno dessa função, né? Do corte, da falta. E aí, essa mãe, né? Como o Tadeu acabou de falar, essa mãe que entra, que faz essa função também, em nome do pai. Agora eu vou viajar aqui, então, se, né? Vai falando depois se eu viajar demais, né? Seria, então, do que influencia do feminino, seria a mulher não toda? Você acha que entraria nisso? Não sei, assim, eu fiquei bem mexida com essa... de entender, né, como é que esse Édipo influencia nesse feminino, né? Porque, aí o pai lá entra, corta, né, diz que... né, entra com essa função, entra no nome do pai, aí faz esse corte do bebê lá com a mãe, da criança, sim, mas aí no caso da menina, né? Porque Freud vai falar do menino, aí já vi também Jung, né? Mas, enfim, é isso que ficou para mim. Mais questionamento do que...
Acho que agora é o Bruno. Depois eu vou comentar sobre a lógica do não todo, da não toda, mas tá bem à frente, né? No sino do Lacan, mas é uma questão boa, viu? Ficou 2 pontos assim para mim no texto. O primeiro, eu acho que o Tadeu já respondeu um pouco, que quando ele traz aquela tabela, né, do pai real, mãe simbólica e pai imaginário, eu fiquei um pouco confuso em relação ao que seria essa mãe simbólica, porque ele coloca isso, mas ele traz o pai simbólico, né? E aí o pai simbólico é uma metáfora, e aí eu acho que o Tadeu já respondeu mais ou menos, né? Que meio que o pai simbólico se faz pelo discurso da mãe. Seria isso, eu acho. Pelo menos é o que eu entendi. E o outro ponto foi sobre o complexo de Édipo invertido. Eu fiquei meio confuso em relação a isso. O que seria isso é o final do complexo de Édipo? Não é? O que é isso? Ficou meio confuso assim para mim. Bruno, eu não me detive muito nisso no texto, porque é uma observação que Lacan faz. Eu procurei trazer alguma coisa, esses pontos principais, que são assim o que mais ele vai trazer de articulação com a Melanie Klein, com outras coisas, e eu não me detive muito nessa questão do Édipo invertido, porque no texto ele fala que é uma possibilidade para uma posição que vai se assumir ali, né, nesse Édipo invertido, pelo que eu entendi que estava dizendo. Não me detive, não trouxe, justamente porque tinha aí teve outras coisas que eu achei bem legais para a gente poder conversar aqui. Mas esse do Édipo invertido não, mas pelo que eu entendi, que ele diz ali, né, só para marcar que existe uma diferença em que, inclusive, o sujeito pode assumir essa posição, né, dentro dessas articulações aqui do Édipo. Uhum. E desculpa, vai, Bruno. Isso me chamou uma atenção, porque ele começa a falar da dissolução do Édipo, e aí ele trouxe isso, isso é uma nova possibilidade, uma nova passagem pelo Édipo, ficou isso assim na minha cabeça, sabe? Não uma nova, mas é também uma possibilidade, não que seja uma nova, mas o Lacan não descarta isso, né? Inclusive ele comenta sobre. Uhum. Oi, Bela, boa noite, seja bem-vinda. Oi, Adriana, pode falar. Não, eu ia falar para a Alana que ela perguntou sobre essa questão da menina e do menino, né? Enquanto que o menino, no complexo de Édipo, ele sai, né? E se resolve com isso. A menina entra, né? E fica como nessa questão que você disse mesmo, não toda. Pelo que eu entendi do que você falou aí. Muito boas questões. Eu queria fazer uns comentários. Eu vou começar, então, pela lógica da ideia do não toda. Eu não vou falar sobre que é uma questão que o Lacan vai trabalhar no seminário 20, ou 19, mas é mais no 20 que ele vai trabalhar as questões do gozo, né? Mas que eu acho que conversa com Édipo invertido, né? Pegando a fala aí da Adriana sobre a questão da menina, é aí que está. Não tem a ver com menino e menina, tem a ver com posição, e posição de gozo. Sim. O gozo fálico, dito masculino, pode ser o gozo de uma mulher. Essa mulher, como pessoa, indivíduo, pode ter essa posição em sua estrutura, né, que a gente ouve muito na psicanálise, a mulher fálica, né, a mãe fálica, etc. e tal. Como muitos homens, pode ter essa posição de gozo não todo. Então, a lógica do não todo, desses dois gozos principais que o Lacan vai trabalhar, gozo fálico, né, e o gozo não todo, o gozo outro, que ele diz a mulher, né,
não tem a ver com a mulher, da mulher no gênero, mas sim de posição de gozo. Então, mulheres podem ser gozo, ter uma posição de estrutura de gozo fálico, e muitos homens também um gozo na lógica do não todo. Né? Porque, enfim, a lógica é sempre não toda. Porque não há relação sexual, não há dupla, não há completude, há falta. Né? Como a gente já vem trabalhando. Então, eu acho que isso é independente de ser a mulher. Agora, a questão do feminino, eu não vou me atrever a comentar, se alguma mulher quiser comentar, ou Mas algum rapaz quiser ele, comentar, porque não é uma coisa que eu estudo muito. Tá? em algum momento do texto, Tadeu, ele fala justamente isso, que é reconhecer a feminização e a virilidade. Eu não entendo que ele está falando de homem e mulher aqui, mas de um reconhecimento, como você disse, de uma posição. Uhum. Né? Me reconheço na minha feminização, com as minhas funções femininas, ou me reconheço com a minha virilidade, as Exato. minhas funções masculinas. E está no texto também uma lógica, que depois ele vai trabalhar isso depois. Eu vou botar o texto da Angela Vorkara, ela vai clarear bastante isso, porque é uma dialética para o Lacan. Desde o início, que ele vai pegar isso, a dialética do desejo, de Hegel, etc. E tal. Uma dialética do quê? Qual é a lógica? Do ter ou ser. Uhum. Quando falo o ter é o gozo fálico. Né? Aliás, o ser é o gozo fálico. Ou ter, podemos se dizer esse gozo outro, esse gozo não todo. Né? Porque, em suma, o gozo ele é sempre não todo, porque o gozo é interditado para aquele que fala. Lacan já vai trabalhar isso. Né? Então, a questão é, e isso é interessante na clínica, e nas relações sociais, e nas posições que a gente assume na vida. Ou a gente está nessa gangorra, eu sou, ou tenho. Uhum. Ou eu tenho, ou eu sou. A gente não consegue fazer essa dupla. É impressionante. A gente escuta o paciente na clínica sempre se queixando pelo que não tem ou pelo que não é. Então, isso tem a ver com gozo, que eu acho que já é uma lógica que a gente pode pensar que não tem nada a ver com homem ou mulher. E sim, eu acho que você falou muito bem, Adriana, dessa questão É do algo feminino e da virilidade. É uma posição de gozo, e não de é, gênero. e algo que existe que sempre falta, né, para todos. Uhum, exato. Agora, sobre a questão do Édipo invertido, eu não me detive também, mas eu acho que Uhum. isso não vai se sustentar, né? Bela está aí, poderia dar umas ajudinhas, tem mais percurso aí no Lacan do que eu, que não vai se sustentar. Essa ideia de Édipo invertido é do Jung, gente. O Jung que cria isso. E o Freud vai discutir, né? Não sei se o Lacan vai sustentar isso. Vale a pena a gente depois ler, que a gente vai passar por isso, os 3 tempos do Édipo. Eu acho que isso vai cair. Porque dessa ideia do que o Édipo invertido no sentido invertido o quê? A menina, porque o que é no Freud, né? O menino em disputa pelo Isso amor que eu da pensei, mãe, né? Se identifica com o pai. minha menina. Né? E a menina, em luta ao amor do pai, ou algo do tipo assim, se identifica com a mãe. E quando essa menina se identifica com o pai? E aí a gente vai voltar nas 3 da sexualidade, que o Freud vai falar sobre a homossexualidade. Né? Já falando que não é uma patologia, e vai falar que existe uma inversão da escolha de objeto. Isso se sustenta? Ao meu ver, não. Porque não é uma questão de escolha, nem inconsciente. Eu acho que é uma questão de significante e de posição de gozo. Ao meu ver, por conta e risco minha, tá? Então, eu acho que o Édipo invertido não se sustenta, na teoria, pelo menos, lacaniana, porque se a gente pensar que o sujeito, ou ele se coloca como objeto fálico do grande outro, e se ele conseguir dar o segundo passo, ele passa a se identificar com a metáfora paterna, com o pai, né? Não, acho que não se sustentaria o Édipo invertido. Depois, Cristiane, se você conseguir colocar no grupo da gente esse texto, eu procurei aqui já na internet e não encontrei. Só o título já me convocou bastante. Gostei muito. Eu não conheço. O Menino, a Letra e o Lixo. Ah, vou ver se eu consigo, sim. Que eu procurei na internet e eu não encontrei. Uhum. Deve ser muito bom.
Alguém Esse texto, Oi, desculpa, pode falar. esse Não, texto fala um pouco dessa questão da identificação, né, de uma pessoa a qual ela é criada, né, por uma mulher, e ela até se identifica, parece que não tem uma figura paterna masculina para ela, e depois de um certo tempo ela começa a apresentar umas questões ali. De acordo com aquilo que ficou recalcado no inconsciente dela, ela passa a ter alguns comportamentos, né, à medida que ela vai convivendo em sociedade, enfim. É muito interessante. Eu vou ver se encontro o texto e coloco aqui para vocês. Uhum. Muito bom, parece muito interessante. Coloca assim. Alguém mais quer comentar, contribuir com essa questão, né? E a gente não pode perder de vista, né? Que é o nosso endereçamento aqui desse seminário, que é uma questão assim que me motivou. Quando o Lacan fala o nome do pai, não é uma. Ele não vai falar que não é uma metáfora, ele vai falar que o nome do pai é um dizer. E se a gente entender que metáfora, que significante, e dizer não são as mesmas coisas, a gente sabe que não são as mesmas coisas, né? E ele vai dizer, se a metáfora, se o significante estaria presente no sujeito dito neurótico e no psicótico não há, no nó borromiano há um dizer que inoda a estrutura RSI, né? Então muda bastante. Significante e dizer não são as mesmas coisas, né? Estar presente ou inodar também não é a mesma coisa. Então, é um problema. O nome do pai é um problema, acho que do ensino do Lacan, que a gente precisa se deter. De fato. Eu acho que o Lacan ele vai mudando um pouquinho depois, assim, mas ó, eu gosto bastante desse seminário 5, porque ele traz muito, assim, né, vai lá no Freud, vai na Melanie Klein, vai em outros lugares, a gente consegue entender um pouco, não entender, né, mas assim, pensar aí, né, o que é isso que ele traz, né. Acho que essa questão do Édipo e do nome do pai, assim, né, como que é um estudo que a gente vai fazer contínuo disso, e acho fundamental que a gente comece a realmente estudar essa questão do complexo de Édipo, como você disse, a Adel lá na frente vai ler mais sobre isso, porque isso realmente aparece com uma frequência absurda na clínica, né? No que o paciente diz, e você diz ali, você olha, né? Aí é um complexo de Édipo, né? Tem uma fala que diz assim, o meu pai some, né? Ele viaja, fica tantos dias fora e eu não sei nada dele. Depois ele aparece e não diz onde estava. Durante essa viagem não me fala como é que ele tá, o que ele tá fazendo. O que é mais ético que isso? Né? Saber desse pai, por que ele some, por que ele não me diz onde ele tá. Então, essa tem uma frequência absurda na clínica, né? Essas falas aí, né? Agora, Adriano, eu vou fazer uma provocação. A gente escuta porque a gente leu Édipo, a gente leu Freud. Vou por conta em risco, aceitando as discordâncias, porque existem muitas, a grande maioria, inclusive, mas eu acho que o que Lacan propõe é uma além do Édipo, é uma além de Freud, é uma além do mito. Lacan, no Seminário 5, já está tirando a historieta, a relação, o romance familiar. Ele já está tirando quando ele fala que são significantes, que é uma metáfora. É uma metáfora. E metáfora não é. Às vezes, metáfora não é nada. Ele vai dizer o que é um significante. O significante não é nada. Eu acho, assim, você diz, né? Eu concordo. Inclusive, isso é uma coisa que o Lacan muda muito, diferente do Freud, né? Que fica sempre nessa mesma historinha. Mas isso que eu digo, assim, que aparece na escuta, inclusive, acho importante porque a gente pensa ali a posição do sujeito, Uhum. né?
Mas aí que tá, talvez pensar como uma posição do sujeito do significante. Um sujeito, ele é um efeito do significante, que é quando pergunta aonde que ele está, por que que ele não me deu satisfação, é aquela pergunta que o sujeito faz. Por que que não me completa? Por que não me responde? Por que não tampa a minha falta? Sim, sim. Entende? Sim. Não é o amor ao pai, tesão ao pai, algo Não, erótico. Aonde está a sexualidade no ensino do Lacan? Tem um vídeo do Christian Dunker magnânimo que faz, algum internauta faz lá, a pergunta a ele. Bom, Freud fala de sexualidade o tempo inteiro. Lacan quase não fala. Onde está a sexualidade no ensino do Lacan? Quando o Lacan vai falar de sexualidade, ele vai falar de sexuação. E de que não existe relação sexual. Então, isso, gente, é um paradigma. Porque o Jairo Gerbasi é um psicanalista, assim, recomendo, tem vários textos dele que ele vai falar, olha, o paradigma freudiano é o Édipo, mas o lacaniano é a não relação sexual. Márcia, acho que quer comentar. Fala com a gente, Márcia, boa noite. Olá, boa noite. Eu não estava conseguindo entrar, então eu peguei a fala Foi a Adriana que apresentou, né? Foi isso, né? Eu peguei pela metade, mas, enfim. Fiquei pensando no que vocês estão falando aqui, fiquei pensando na questão do esquema L, né? E daí até anotei umas coisas. Eu acho que travou. É isso que eu ia perguntar. Se foi só para mim, ou se foi... acho que a Márcia tá... Na sua fala aí. Travou sim. A entrada na cultura. Travou de novo? Agora voltou agora. Então só está travando toda hora. Seria uma transição, pensando no esquema L. Travou de novo. Eu vou tentar entrar por outro. Vou pegar aqui, eu entro de novo. Tá bom. Ninguém mais quer comentar? Lana? Oi, Bela, fala com a gente. Olha só, não, essa questão do Édipo eu não estava vendo, não. Hoje há pouco eu estava lendo, não sei se vocês conhecem o Gozo, do Nestor Brownstein. Não. Eu comecei a ler, ele é um médico psicanalista, ele foi exilado da Argentina e eu acho que ele trabalha no México, professor. E eu estava vendo a questão do gozo feminino, que está me interessando, porque eu vou trabalhar minha ideia e a gente vai trabalhar o saber, a verdade e o gozo feminino. E eu não sei nada disso. Mas estou tentando saber. E eu achei assim, uma coisa interessante, que Lacan não trabalha realmente com Édipo, né? Com a não relação sexual. Mas eu estava implicada aí com a questão do gozo fálico, do gozo outro, né? E tem a questão do gozo do outro. Então, tem uma frase que diz assim, Lacan responde dizendo que devia permanecer aberta para sempre, que a mulher ela não fecha, ela é não toda. Está dando para ouvir? Sim. Eu estou com pouca bateria. Ela é não toda, né? Então, ela está aberta para sempre, porque as mulheres não estão ausentes do gozo fálico. Você chegou a falar ali do gozo fálico da mulher, né? Então, ele diz, não estão ausentes do gozo fálico, mas que, além disso, elas são tributárias de outro gozo, de um gozo outro, suplementar, sentido, mas inefável, enigmático, não esgotável em um discurso de saber. Quer dizer, é a chamada louca, né? Mas ela não é perversa. Então, eu estava trabalhando isso, por isso é a única coisa que eu posso dizer no momento que está assim, mais fresquinho, né? Em relação à questão do gozo falho, que mais abaixo diz há uma falta no saber que remete a um impossível de saber, a um além do falo, né? Então, eu não sei se fala em um excesso, né? A mulher não tem falta, ela tem um excesso, um gozo a mais, né? Então, eu acho essa questão do gozo muito difícil,
essa questão não É o toda, essa conceito mulher, mais ela difícil pode do Lacan, né? circular por todas as posições, né? Ela vai e volta, vai estar sempre aberta. O homem não, ele já é, né? Ele é todo e pode se caminhar por outro também. Quer dizer, isso é a questão da sexuação. Mas a mulher, o interessante dela não é menos, ela é mais. Na questão do excesso. É isso que me chamou a Mais atenção. ainda, né? É justamente o nome do seminário que ele vai dar para falar dos gozos. Mais ainda. E interessante, eu não Ela vou é me um lembrar além. qual Hã? seminário. Eu não vou me lembrar em qual seminário. Mas o Lacan vai falando de gozo, acho que é no seminário 20 mesmo, ou no 19. O seminário 20, ele entra. Primeiro capítulo, eu acho. Não é? Não, esse é o Isso. 17. Esse é o Não, não. 17. Eu acho que é no 19 que eu vi isso, que ele vai falar sobre o que é o orgasmo feminino. Ele se interroga É um o enigma. seminário dele. É um enigma, porque É um umas enigma. dizem que Freud já sempre dizia o que é uma e mulher. outras dizem que nunca sentiram. Ou seja, ele existe, ele não existe. E a mulher tem um a mais, porque o homem, a partir do gozo sexual, todos sabem, homens, como funciona o gozo sexual. Dá para se quantificar e comentar. Mas e da mulher? Né? Ele é Então, limitado, né? O gozo do homem é limitado. A mulher, é ela limitado. goza inúmeras vezes. Ela É tem um um gozo gozo. mais ainda. É mais Né? ainda. É Exatamente. nesse sentido, eu acho. Nesse Então, sentido, né? Lacan não fala no Édipo, exatamente, ele não fala, eu estou só corroborando com aquilo, ratificando o que você falou, né? Sim, sim. Que não trabalha com a questão do Édipo. Não, ele vai trabalhar com a questão da não relação sexual nesse momento. Exatamente. Oi, Márcia. Muito bom, Bela. Depois bota a foto aí de coisa. E quando tiver Desse atividade, livro, ideia, se for online, bota lá no grupo. Isso. eu vou botar. O gozo é um conceito, para mim, mais difícil do Lacan. Ele é muito É o difícil. mais difícil. É bem complicado. Oi, Márcia, vê se agora tá indo. Foi. Vamos ver, acho que o problema era o telefone. Então, fiquei pensando na questão da metáfora paterna, né? No esquema L. Seria uma transição do biológico, lá que está no imaginário, no primeiro eixo, para a entrada na cultura. E aí, então, a metáfora paterna tem a função de selar a saliência desse simbólico, e quando corta o eixo imaginário, vai selar a saliência do simbólico sobre o imaginário real. Coloca um limite e organiza o campo simbólico. Como que isso vai acontecer? Pelas representações por meio da linguagem, que é vivenciada pelo corpo. Daí o complexo de Édipo, ele pode ser entendido como a relação do sujeito com um grande outro, como uma interação com aquele que vem atender suas demandas, e pela atribuição de significantes a essas marcas. Daí tem a questão da ideia do pai como fundamento, o que funda o inconsciente. O corte no eixo imaginário do esquema L vai funcionar como ele é fundante do inconsciente. Tanto é que é toda tracejada a linha que vai do imaginário é uma linha contínua. Do imaginário, quando tem esse corte que se instaura a primeira ferida física, a linha é pontilhada. Porque o que vai acontecer aí? A criança vai internalizar o significante materno por meio da linguagem. E daí a função paterna seria um interdito que vai ter força de lei. E assim, ao aceitar essa separação da mãe, a criança aceita submeter-se à lei. Aí a metáfora paterna, então, ela se desenvolve a partir do recalcamento de um significante originário, que é o significante materno, que está no eixo imaginário, que seria o desejo da mãe. Como vocês colocaram, eu estou pensando isso aqui, né, eu até anotei quando vocês estavam falando. E aí o significante recalcado, ele vai se tornar, daí em diante, inconsciente. Por isso que no esquema L não tem o retorno ao inconsciente, depois que é instaurada a primeira ferida narcísica. Então, eu falei isso, né, que o complexo de Édipo ele vai funcionar como um corte fundador do sujeito do inconsciente. Ele vai ser aquele que vai organizar e vai ordenar a entrada no simbólico.
E não tem a ver com sexo mesmo, com homem e mulher, né? É função mesmo. É uma função que ordena a metáfora paterna. Isso aí, então, para mim, eu entendo como a saída de um biológico, né, para a entrada na cultura através da linguagem metafórica. É a leitura que eu faço, pelo menos. Muito bom, Márcia. Sim. Quando a gente estiver no caminho de terminar o seminário 5, se você puder, lógico, nos últimos 2 encontros de agosto, trazer para a gente o esquema L e o grafo, que eu sei que Que você... dia mesmo que é, Tadeu? Seria, acho que vai ser 28 e 21, porque 7 e 14 a gente termina esse seminário 5. Aí seria legal você apresentar para a gente aí o esquema L no dia 21 e no dia 28 o grafo do desejo, que é quando o Lacan fecha essa questão simbólica, né? Entrada no simbólica no grafo do desejo. Acho que vai ser legal. Sim. Uhum. Aí ele vai mudar a função materna, já vai estar num outro patamar ali no gráfico. Exato. Exatamente. Eu acho que é muito válido, né? E justamente o Lacan usou esses esquemas, esses grafos, para a gente não entrar nessa coisa débil, essa coisa do pensamento, né? Da compreensão. Por isso que o Lacan dificultou. A Michelle Romão Farias fala muito isso. Ele dificultou porque ele não queria que a gente entendesse o mito do Édipo, mas sim a experiência simbólica que o Freud apresenta com o mito do Édipo. E tem uma outra coisa, a gente tem que pensar também no pai da Horda Primeva, né? É um outro Porque país. o que acontece? Isso que a função paterna traz, tem que ser interiorizado. Tanto é que na Horda, no pai da Horda, é depois que ele é morto, que a lei é interiorizada. Se tudo der certo, é o que a gente vai trabalhar no mês que vem. Porque é o momento que o Lacan, no seminário 10, seminário 11, o seminário interrompido, que ele vai em totem tabu, né? Que é o mito individual do neurótico obsessivo. E eu fiquei pensando aqui, eu não sei, de repente é uma viagem. Será que esse gozo fálico corresponde à posição subjetiva do neurótico obsessivo? E do sujeito histérico, esse gozo não todo? Né? Se a gente pensar nesse casal aí, né? O Freud vai falar, né? Ele chega a falar que a união de um obsessivo com uma histérica nasce um fóbico. Ele chega a falar isso, está lá do Freud. Né? Mas essa dialética, essa coisa de posição de gozo que o Lacan vai extrair. Mas por que eu estou falando do neurótico obsessivo e do sujeito histérico? Não vou botar no feminino, porque o sujeito, vamos pensar aí nesse masculino, então, aí como um significante. Por conta que o obsessivo na clínica, a gente percebe, e na vida, mas vamos botar na clínica, é aquele sujeito que não é tão fácil demandar o analista. Não é tão fácil botar o analista como suposto saber. Por quê? Porque ele já traz o problema e a solução. Porque ele é o falo da mãe. Ele só não é, mas ele tenta ser. Tanto que neurose obsessiva, antes de Freud, era um tipo de psicose. Né? Então, é uma tentativa com pensamentos, toques e rituais de dar conta do impossível. Já o sujeito histérico já se coloca nesse lugar de não todo. Olha, eu sou faltoso. Me ame. Me complete. Entre em mim. É um pedido histérico. Me ame. É demanda de amor, né? É uma demanda. Me ame. E na neurose obsessiva, eu amo. Eu amo. Eu vou se eu falo de amor que falta nesse outro barrado. Por isso que o sujeito histérico é aquela coisa que dá uma lambada no mestre, se a gente for para teorias dos discursos. O que a histérica faz? Aí eu vou falar histérica porque é a posição que o Lacan fala. O discurso histérico faz. Supõe o mestre, dá corda para o mestre, mas o mestre é barrado, é faltoso. O que ele faz? Dá uma banda, derruba.
É aquilo que é aquele sujeito no grupo que sempre quer desbancar o outro. Que ouve, e na primeira cilada vai lá, mostra, você também é faltoso. Porque a busca do sujeito histérico é, eu sou faltoso, aceito esse meu mais gozar, essa minha condição, mas há um outro que goza de tudo. E não há. E toda vez que ele encontra que não há esse outro que goza de tudo, esse pai totêmico, dá uma banda. O obsessivo já sabe, no sentido inconsciente, tá, gente? E não tenta, ele tenta por pensamento. Ele tenta também no corpo, ele tenta por rituais. Né? Eu fiquei pensando se tem a ver isso um pouco. Não sei se faz sentido para vocês. Mas e aí na psicose? Como que se dá isso? Como que esse sujeito é atravessado? Porque o psicótico não é simbólico, né? Assimbólico. É aí que tá. Não, Assimbólico. até há, Não né? existe- não, Desculpa, Tadeu. Não, assim, no sentido, eu falava muito isso. Psicótico não tem descrição simbólica. Até um dia que eu fui bem no Lacan e um professor falou assim, como que não é simbólico? Qualquer ser humano, até o autista, o mais regredido está dentro do simbólico, porque está no discurso do outro, foi amado por um grande outro. Uhum. A Angela Vocada vai falar isso. Um feto, né, que estiver sendo gerado, no 8 meses a mãe perde. Há um fragmento do sujeito. Já há um simbólico ali. Não há um sujeito, mas há um fragmento de um simbólico. Então, o psicótico está no simbólico, até porque, vamos pensar, o psicótico trabalha, os psicóticos são pintores, artistas, cantores, professores, inteligência, assim, fenomenal. O que acontece nessa questão dessa posição de gozo é que esse gozo, aí vamos voltar no Freud, o objeto cai sobre o eu. Esse eu é fragmentado, não há consistência. Não há uma corporeidade. Isso volta pelo real, que eu acho que tem muito a ver com o que a Bela falou, desse gozo outro, o gozo à mulher. É o que retorna na psicose. Por isso que isso não tem nada a ver com mulher, gente. Tem a ver com estrutura. Que agora já não é mais significante, está falando na estrutura de gozo. Então, na psicose, né, qual a posição do sujeito psicótico? É uma não posição, ela floraclui esse significante. Só que esse significante retorna onde? Do real. Né? E atropela esse sujeito. E qual é a tentativa de cura, desde Freud? Delírio e alucinação. Uhum. Né? Tadeu, E a gente vê... Oi. Não, pode falar. E o que você está falando, volta ao real, porque a entrada, ele entra na linguagem, né? Inclusive metafórica, mas ele entra de forma super concreto, né, o psicótico. Ele Exato. vai entrar assim nessa linguagem, mas ele é concreto. Se você fala, nossa, Tadeu, você fez tal coisa, eu te mato. Se você é psicótico, você vai achar que eu estou arquitetando um plano para te dar. Uhum. Enquanto que o obsessivo não, o neurótico obsessivo não, né, por exemplo. O neurótico. Uhum. Ele tem uma metáfora rica. E o Ele psicótico abstrai, não tem. né? Ele Ele abstrai, o psicótico não. E aí a gente vai pegar a fala da Adriana. Ele metaforiza o real, um fragmento do real. Porque o que retorna é o real. E o que o neurótico faz? Não quero saber desse real. Né? Imaginariza o real. Mas peraí, o real aí é a verdade? O real é a verdade do inconsciente. É a verdade. Por isso que o Lacan vai falar que o inconsciente ele não pode ser significante, como está aí no Seminário 5. Ele chega a falar, no inconsciente há metáforas. Não, aí depois ele vai falar, no Seminário 21. Um dia eu disse, em função em campo da falha da linguagem, que o inconsciente era feito de cadeia significante. Não, não pode ser. Eu errei. E é difícil o Lacan voltar atrás e falar que errou, né? A gente sabe disso. Freud era mais humilde nesse ponto. Mas o Lacan vai falar, não, no inconsciente não tem significante. Por isso que ele vai começar a trabalhar o inconsciente como real. Um real do saber, um real da verdade. Ela é sempre semidita. É uma semi-verdade. Né? Não sei. Quando ele está falando do real, ele está falando do inconsciente. Do inconsciente, né? E é isso, né? Essas manobras que
os parletres, nós parletres, tentamos tamponar esse real. Aí eu pergunto, será que esse significante nome do pai é uma hipótese, inclusive, de pesquisa? Eu não sei, mas quero dividir com vocês. Não é o próprio real? O real, por si só, ele já é castrador. A não existência da não relação sexual já é imposta. Isso só se metaforiza a partir de significantes. O que na psicose se falta. E será que em todas falta? James Joyce era psicótico? Ele não tinha o nome do pai. E não enlouqueceu. Mas o Lacan nunca fala que ele é psicótico. Nunca Exatamente. falou. Nunca fala. E Colette Solé volta atrás. Ela fala que ele é psicótico, depois ela... Opa, desculpa, um dia eu falei que ele é psicótico. Não, ele não é psicótico. E o que ele é? Né? Então, são questões assim que é o problema do nome do pai. Né? É a questão do nome do pai. Tanto é difícil, porque o Lacan ia fazer os nomes do pai. Não é? E foi interrompido. Sim, mas né? é a dificuldade do próprio Lacan, né? De reconhecer que não é só o nome do pai, são vários. Né? E, Bela, eu te pergunto, será que a dificuldade da época do próprio Lacan, porque ele, quando foi excluído da escola, né, na verdade, ele não foi expulso da escola, ele tirou o direito de ele ser analista de data. Ou seja, produzir análise de outros psicanalistas. E ele não quis ficar assim, ser só um psicanalista. Então, ele saiu da escola. Aí eu te pergunto, será que a dificuldade não era do próprio Lacan? Por que ele não continuou o seminário? E depois foi para os 4 fundamentos? Que ele fala no seminário 21, não falo mais do nome do pai, como eu prometi. E ele faz essa homofonia no seminário. Lê o nome do pé, lê o nome, não sei falar em francês, gente. Que dá Le nom du père. Isso. Os não tolos erram. Erram, exatamente, que faz uma homofonia aí da palavra. Aí eu te pergunto, será que não era uma dificuldade do próprio Lacan de avançar do pai, e do pai como significante em nome do Freud? Sim. Né? E será que nós, psicanalistas, hoje, quando tentamos botar Lacan dentro da teoria freudiana e Freud dentro da teoria lacaniana, será que também não é conseguir avançar desse pai? O que é um fim de análise? Será que esse pai não cai? Porque o Lacan vai falar, é um nome que há de se perder. O nome do pai tem que se perder no final de uma análise. Ele chega a comentar isso. Então, a destituição subjetiva aí? Provável? Não sei. Nem sei. Eu acho provável. E quando ele diz que não é se perder, né? É o que vai além do pai. Você passa a se servir desse pai. Você não fica na identificação a isso. Você é um além da identificação, não? Esse é o final de análise. Isso. Essa identificação com o pai cai. Né? Isso. E interessante, a gente vai até estudar isso amanhã, né? Ele começa o seminário 21, a primeira aula, falando: eu achei que tinha passado. Eu pensei que tinha passado, pensei que eu pudesse terminar. É isso que eu digo que é o passe. Eu pensei que tinha passado, mas eu não passei. Por isso que eu recomeço. Ele recomeça. Aí eu pergunto, vou dar um interesse agora. Será que não foi esse momento desse passe aí do final da análise dele, das questões dele? Porque quando ele diz que ele recomeça, ele está trabalhando o quê? O nome do pai no seminário 21. Sim. Só que não diretamente, que ele fala em nome do pai 5 vezes somente. Só que ele está falando de amor, de verdade e de saber. E ele vai falar que o nome do pai é um saber. Olha que coisa, né? São muitas questões que me embaralham. Mas ele diz, eu recomeço. Também lá na proposição, depois quando ele fala do decolar, sei. Aí sempre tem um recomeço. Eu acho que aí tem uma certa humildade dele também, né? Também. Apesar de dizer que Freud que era humilde, mas em momentos ele recua. Tem muitos momentos que ele recua para dar... O seminário 11 é um exemplo disso. Ele voltou para trabalhar os conceitos, e aí o Lacan, ele mesmo. Ele mesmo, exatamente. Até então, ele realmente não reproduzia, mas ele era fiel a Freud. A partir dali, ele começa a criar.
É um outro momento do Lacan, né? Já não é mais o É a retorno. virada, é a É a virada. virada. O seminário 11, ele é Exato. fundamental. E os 4 seminários após o Christian Duque vai sustentar isso, dizendo que do 11 ao 15 são esses seminários epistemológicos do Lacan. E interessantes nomes, porque o 12 é problemas cruciais para a psicanálise, objeto da psicanálise, lógica do fantasma e o ato psicanalítico. Isso. Né? Então, já não é mais um retorno a Freud. Né? Não. E por quê? Ainda ficamos, até no nobo-romiano, ainda tentando enfiar o Édipo no nobo-romiano. Concordo com Jaro Gerbasa que a noção de paradigma no Lacan é a não relação sexual, e não o Édipo. E também, olha que interessante, porque tem o nó do Freud, né? Não tem? Tem, é separado de Lacan. Uhum. A Ele vai falar isso. Blavatsky trabalha isso, né? Os dois, um nó que tem o Édipo e o outro nó que é Lacan. São diferentes. É isso. Gente, muito bom. Adriana, maravilhoso, muito bom. Questões aí, essas coisas metafóricas, né? Essas ânsias, né? Essas coisas que nos atravessam, né? E que eu me pergunto, né? Quando ele traz a questão do Santoma, ele vai dizer que o Santoma é o nome do pai, será que também, além de ser uma mudança conceitual, não pode ser uma mudança de termo também? Tão necessária para o século XXI? Por mais que sabemos que o nome do pai é um significante, por que se sustentar ainda com essa coisa meio que binária, marcando o gênero masculino, uma coisa que não é patriarcal no Lacan, mas que isso soa, psicanálise soa como isso. Será que a ideia do Santoma não é uma coisa muito mais fora dessa coisa binária? O Joyce não era binário, né? Ele era um terceiro, que fugia da neurose e da psicose. Né? Não sei, são questões que a gente precisa pensar aí bastante. Tá bom. Eu interrompi aqui a gravação e agradeço, viu, Adriana, pela colaboração.